As pessoas, bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Fazendo aí o vídeo do nosso dia 19. Dia 13, perdão. Dia 19 de janeiro de 2025. Mas o dia da leitura é o dia 13. Gênesis 31 e 32 e Mateus do 9 até o capítulo 9, versículo 18 ao 38. Eu no domingo não consegui postar para vocês, né? Então eu também atraso, não acho que é só você, todo mundo atrasa. Como eu falei, o importante é manter-se no foco e fazer a leitura, né? Não desistir, esse que é o mais importante. Então, ontem nós vimos aí que Jacó aí teve muitos filhos com Lia e Raquel, sendo que 2 eram de Raquel e os demais, os 10, eram de Lia. E a gente finalizou aí com ele querendo sair aí da casa do sogro, né, que era seu tio Labão, porém não conseguiu, visto que ele colocou uma condição aí meio complicada, né? Você pode ir desde que você leve somente as ovelhas salpicadas e malhadas, né? As demais são minhas. Mas aí a gente vai continuar essa história hoje para você entender melhor. Gênesis capítulo 31, verso 32 diz assim, ó. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo o que era do nosso pai, e do que era do nosso pai juntou ele toda esta riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Então aqui os próprios filhos já estavam vendo a situação aí em que Jacó estava nas mãos do seu sogro. E aqui descreve aí um sentimento de inveja, né, da parte do sogro dele, que a própria cara dele não tinha mais como disfarçar. Já viu aquele negócio que fala que a nossa cara, a gente não fala com a boca, mas a cara tá falando, né? E aí o texto é sobre isso, essa coisa aí da inveja, do ressentimento que despertou aí nos filhos dele, né? A inveja era de Labão, o ressentimento era dos filhos. Que palhaçada é essa? Que negócio é esse, né? Ele se apossando de tudo e Jacó aí olhando o negócio acontecer. E aí é lógico, né, que ele estava ciente do que estava acontecendo, não tinha como não ver, né? Ele já tinha percebido isso, que o sogro tinha mudado o tratamento com ele. Mas Jacó, a intenção de Jacó não era ficar lá. Jacó queria sair daquele lugar também. Ele já entendeu que já tem coisas na vida da gente que chega uma hora que o tempo já deu. É hora da gente mudar a etapa. E foi o que aconteceu aqui. O verso 3 diz assim, ó. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Glória a Deus. Vós mesmas sabeis que em todo empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não lhe permitiu
que me fizesse mal nenhum. E ele dizia: os salpicados serão os teus salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listrados serão o seu salário. E aí vinham os listrados. Assim Deus tomou. Aonde eu estava? Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Pois cheguei o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. E os anjos de Deus me disse em sonho. Jacó, eu respondi: eis-me aqui. Peraí que eu vou parar aqui só para você entender aí, né? Jacó já estava insatisfeito, ele queria voltar para sua casa e o próprio Deus tinha falado para ele aí, ó, no verso 3. E aí, o Senhor era com ele. A terra que havia sido prometida para os pais dele, né, anteriormente eles eram peregrinos, mas o Senhor havia falado que agora eles teriam uma terra, um lugar para morar, né? Então, o que ele chega? Ele chega, fala para suas duas esposas aí, e, ó, seu pai não tá gostando, não tá dando certo, e realmente o próprio Deus me falou que a bênção está sobre mim. E é por conta disso que esse lugar tem prosperado. E as próprias filhas concordaram com ele. Que aí eu vou continuar aqui. A gente falou a respeito do salário, né? Vai dizer que 10 vezes ele vai trocando esse salário, ó, agora esses são meus, esses são seus, esses são meus. A questão das ovelhas. As ovelhas, quando nasciam brancas, aí ele falava: não, agora essas são minhas. Agora os que nascem malhadas, agora essas são suas. Então ele ficou fazendo isso por 10 vezes, né? Enganando aí a Jacó. E aí a palavra continua dizendo, né? Deixa eu ver. 13. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Então, realmente, era isso que Deus havia falado com ele, né? E aí, 14. Então, respondeu Raquel a Lia, e lhe disseram: há mais para nós parte ou herança na casa do nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiros? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de vosso pai é nossa e os nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então, aí ele comenta com as suas esposas que o pai aí estava sendo uma pessoa desonesta, uma pessoa aí suja, né? E que ele ia ficar na justiça de Deus. E Jacó não ia cobrar nada com a mão dele, ele ia entregar ele aí nas mãos do Senhor. Então, no final das contas, todos os bens de Labão tinham passado para Jacó, porque a administração na mão de Jacó prosperava. Já nas mãos de Labão não dava certo. E aí ele opta por querer sair daquele lugar. Avisa suas esposas e elas concordam com ele. E aí a palavra continua, né? Então se levantou Jacó e, fazendo montar os seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens, que chegou a possuir o gado de sua propriedade, que acumulara em Padarã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos
do lar que pertenciam ao seu pai. E Jacó logrou Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia, e fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, pois, o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Então, olha, sem que Jacó percebesse, Isaac, ele fugiu, ele juntou aí toda a sua família e partiu com todos os bens que ele tinha adquirido naquele primeiro momento, né? E tem sempre alguém que é um pouco descabeçada, né? E nesse caso aqui foi Raquel. Raquel aqui meio, não sei o que passou na cabeça dela aqui, deu um burnout, só pode. Ela sabendo aí quem era o Senhor, ela que intercedeu, que orou durante tanto tempo, pedindo aí filhos, de repente pega os ídolos do seu pai. Qual que era a intenção disso, gente? Meu Deus do céu. Enfim. Agora você vai ver aquela cena de novela drástica, tipo perseguição de Bang Bang, porque imagina, você mora numa casa que não é sua. Você adquire, o Fábio aqui, ó. Você adquire coisas, né, no período em que você está lá. E ele ficou bravíssimo. Ele ficou bravíssimo quando ele olhou e viu que ele estava perdendo tudo que ele possuía. Realmente, Labão era um cara interesseiro. Por quê? Porque ele vendeu as filhas. Era comum o dote? Sim, era comum o dote. Mas ele obrigou aí o rapaz a trabalhar 14 anos. Ele gostava muito da Raquel? Gostava, né? Porque quantos meninos hoje você conhece que trabalham aí, que no mínimo trabalham para poder conquistar alguém, para dizer que tá fazendo? Não tem, né? O fato é que o cara aqui, ele era esforçado. Ele ludibriou o irmão lá atrás, influenciado pela mãe, ludibriou. Mas o cara era esforçado, isso aí ninguém podia negar. E Deus estava com ele também, né? É uma coisa com a outra. Mas volta a história lá. A cena de novela agora, né? Cena bíblica, não é de novela, que é a Bíblia que a gente está lendo. O cara estava fugindo. E a palavra fala no verso 22 que no terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Então, assim, eu não sei se a casa era muito grande, se os terrenos eram muito longe, se as fazendas, se ele não tinha contato com essas filhas. O cara demorou 3 dias para dar falta do sogro e das 2 filhas, gente. Com esse bandoê de criança. Ah, não, pelo amor de Deus. É muita doideira. Eu não vou acreditar. Olha só, leia comigo. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonho e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então, olha só, que coisa, né? Então, ele reuniu aí, foi avisado da fuga, e ele reúne aí os seus irmãos e sai aí correndo, desesperado aí. E como o meio de transporte lá é os cavalos, os camelos, se pegasse uma distância a pé, era difícil de alcançar. Mas a família de Jacó era muito grande, como eu falei, né? São 12 filhos, são muitos animais, são 2 esposas, né? Então tem toda uma questão também de recursos que ele estava carregando. Então, por mais que ele saiu aí com 3 dias adiantado,
ele tinha muita gente atrás dele para ele levar. Então, acabava que diminuía os passos. Mesmo ele saindo 3 dias depois, no caso Labão, mesmo tendo essa diferença aí, Labão demorou 7 dias para alcançar a Jacó. E quando ele alcança, né, eu creio que alcançar no sentido de avistar, lá a caravana de Jacó. Chegamos, achamos. Ele dá uma parada para descansar. E aí Deus fala com ele em sonho. Olha só, na montanha aí de Gileade. Então, assim, você pode ver que Labão, ele possuía aí uma superioridade aí militar, né? Que ele junta uma galera e fala assim, ó, vamos atrás. Ele não ia atrás se ele não realmente tivesse um poderio aí, né? Mas como a gente viu, Deus protegia aí. Deus protegia aí o filho de Isaac, né? Jacó. E a prova disso foi isso aí, esse sonho que Deus falou aí diretamente com Labão. E aí, o que aconteceu quando ele chegou lá perto de Jacó? Vamos ver. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizeste que me lograste e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente? E me lograste e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cântaros, e com tamborim, com harpa. E por que me permitiste beijar meus filhos? E por que não me permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedeste insensatamente. Porém eu em minhas mãos para vos fazer mal. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal. Mas o Deus do vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nem bem nem mal. Então aí o que aconteceu? Labão alcançou Jacó e aí questiona aí o porquê dele ter fugido, por que ele não se despediu. Bem, vamos ser sinceros aqui, né? Bem falciane, até parece, né? Ele tinha o direito de pelo menos despedir aí das filhas, sim, né? Mas elas já eram casadas, gente, e elas já tinham já um tempão de casadas. Que história é essa? Pelo menos dá tchau, sim. E aí ele ainda levanta um falso, né? Dizendo que ele tinha coagido as filhas à espada. É como se ele tivesse feito a cabeça das filhas contra o próprio pai, né? E a gente sabe que não é isso, né? Labão já não estava nem enxergando mais as coisas direito, o que ele estava fazendo, o que ele deixou de fazer. Mas o fato é que ele tinha poder mesmo para fazer mal, como eu falei, né? Ali era uma família, várias crianças caminhando ali em direção a um novo local. E já Labão, ele com outros homens ali, com o coração irado. A Bíblia fala, né? Irai-vos, mas não pequeis. E a gente, às vezes, na raiva, a gente acaba pecando mesmo, né? E aí Deus intercede a favor dele. Eu estou aqui na chácara, só para avisar vocês, que de vez em quando tem uma galinha cantando. Já estou com as minhas roupitas de dormir, mas o importante é a gente conseguir gravar o vídeo, né? E aí, né, continuando. E aí agora ele vai falar do furto. E agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtaste os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: porque tive medo, pois calculei. Não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva
aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante dos nossos irmãos que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Então, como eu falei, né? Raquel deu aí uma doideira na cabeça dela. Ela, servindo ao Deus de Israel, ela resolve pegar os ídolos de Labão, que era heteu. Como assim, gente? Endoidou a menina. E aí, ele questiona, e aí, tendo plena certeza, Jacó, que não, esse negócio não tá aqui com a minha galera, não tá comigo, não tá com o meu povo, não tá com a sua, não tá com ninguém. Se tiver, pode procurar. Faz uma revista aí, olha geral, procura aí as imagens. E se você achar, pode matar a pessoa. Forte, hein? É forte, hein? E por que ele fugiu? Porque ele viveu 20 anos com um sogro que ficou tentando prejudicar ele. 20 anos não é 20 dias, gente. Eu não tenho nem 20 anos de casado. Eu tenho 17, eu já acho que é uma vida, né? Tem hora que nem parece que passa tão rápido assim. O tempo passa rápido, né, gente? Meu Deus. Mas assim, foi 20 anos sendo prejudicado. 20 anos sendo prejudicado, você consegue enxergar assim a injustiça e ficar revoltado com ela. E aí, ó, a revista vem. Meu Deus. A palavra diz assim, ó. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo e estava sentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela ao seu pai, não te agastes, meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença. Falsa, dando uma de desentendida. Pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos. Então, ele teve a permissão aí de Jacó para procurar. Olhou dentro das casas de Lia, das servas, de Raquel. Não achou. Mas a Raquel estava com a imagem aí embaixo do busanfó dela, sentada em cima, né? Sentada em cima da imagem. E a desculpa que ela usou, a mais antiga aí de todas as mulheres: eu tô no meu período menstrual, tá bom, pai? Eu não vou nem levantar, porque o negócio tá feio aqui pro meu lado. E assim foi. A Labão não achou nada. Entre os bens ali de Jacó, o desentendimento deles chegou aí no seu auge, né? Mas Jacó ali ficou irado. Vamos lá para essa parte. 36. Então se irou Jacó e alterou com Labão. Ele disse: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios que achaste de todos os utensílios da tua casa, põe-nos daqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, dos meus e os teus, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas, as tuas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano na minha mão e requerias tanto o furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e no meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa,
14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não fora o Deus do meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo, me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então aí o cara desabafou tudo que ele segurou ali. Esses 20 anos, ele soltou de uma vez só, né? Tava tudo entalado, às vezes a gente fica segurando muito. E esse aqui é um exemplo certo disso, né? Que a gente fica segurando as coisas e na hora que a gente vai soltar, a gente solta tudo de uma vez. Porque ele procurou os ídolos, mas não foi uma procura calma, tranquila. Além dele estar bravo porque ele estava indo com os bens e filhas, então era tudo que ele possuía. O Jacó era o cara da prosperidade, ele estava indo com a sorte de Labão junto. Então, assim, ele revirou a casa de ponta cabeça. Ele não só procurou com calma, com jeito, ele estava irado, né? A palavra fala irado. Então, ele realmente revirou ali, né? Labão tinha aí essa conduta desonesta para com Jacó? Tinha mesmo, tinha sim. E aí ele expôs aí todo esse conflito para os demais da família, né? E trouxe a galera toda junta, levantou aí um falso, que não era falso, porque Raquel estava com os ídolos mesmo. Porém, teve aí esse embate aí entre os dois, essa fala aí de Jacó colocando tudo para fora. Só que aí, quando ele pôs tudo para fora, sabe quando você só enxerga depois que a pessoa fala? Você não fala. É por isso que tem que falar, gente. Se a gente não fala, a gente não tem como saber. A gente não tá dentro da cabeça da outra pessoa. E Deus também estava intermediando aí a situação, né? Vai acontecer aí uma aliança entre Labão e Jacó. E aí a palavra diz assim, ó. Então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a essas minhas filhas? Ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunha entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna e disse a seus irmãos: ajuntai pedras, e tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar Saduta, Jacó, porém, lhe chamou Gileade. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Gileade. E Mispa, a serva, né? Pois disse: vigie o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui que este montão e essa coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passará o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão, passaram a noite na montanha. Tendo se levantado Labão pela madrugada,
beijou seus filhos e suas filhas, as abençoou e partindo voltou para a sua casa. Então depois aí, só para te explicar, depois de Jacó soltar tudo que estava entalado na garganta dele, você acha que Jacó ia ficar quieto? Perdão, Labão ia ficar quieto? Jacó botou tudo para fora, Labão então também vou botar. E também se manifestou. É simples assim. É briga de família, gente, é normal. Quem aí nunca discutiu a ponto de levantar os ânimos de um jeito que as pessoas vão falar assim, meu Deus, vão se matar. Mas não. A gente grita, né? E depois a gente acalma e volta aí a consciência, o que a gente está fazendo. E assim aconteceu, né? Labão se manifestou, né? E falou assim, meu filho, você chegou aqui e você não tinha nada. Sinto te dizer, tá bom? As filhas são minhas. Se você tem hoje filhos, é por causa das minhas filhas. E se você tem hoje gado, é por causa do gado que eu tinha antes. Então, assim, fica quietinho, né? Foi bem isso aí que aconteceu. E ele simplesmente declarou, é tudo meu. Ele tava falando alguma mentira? Não tava, né? Isso mostra que o medo de Jacó era justificável, realmente. Ele poderia esfregar assim como ele esfregou tudo na cara dele. Mas aí Labão, ele propôs aí fazer um acordo, né? Esse acordo basicamente era um tratado de não agressão entre ambos. Né? Os dois se comprometiam em não prejudicar o outro, né? E aí, como o costume da época, era feito uma aliança, um pacto, através de uma coluna de pedra. Era erguida uma coluna de pedra e aquela coluna de pedra ali era feito um juramento, era feita uma refeição consagrada, né? E essa refeição ali era consumida e ali alguns juramentos eram feitos, né? Como a gente leu aí no verso do 46 até o 54, né? Várias promessas aí, um fez para o outro. Então, deixa eu ver aqui, peraí. Então, ó, você vai ver que Labão, ele vai falar aqui, na hora que ele tá prometendo, ele vai falar sobre o Deus dele aí, o Deus de Naor, né? Ele vai tentar igualar aí, porque Isaac, quando fala, ele fala assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, né? E ele tenta fazer igual, o Deus de Naor, o Deus de Terá, ele tenta fazer algo parecido, né? Porque o Deus dele era um Deus que ele servia, era um Deus pagão, né? E ali ele tenta fazer essa comparação, mas Jacó realmente ele não aceita e distingue aí no 54, ele vai fazer esse sacrifício aí, vai convidar os seus irmãos para comerem, vai comer pão, vai passar a noite na montanha. Então aí realmente ele ofereceu esse sacrifício e ainda chamou mais pessoas. A intenção de mais pessoas é para serem testemunhas mesmo do que estava sendo acordado, do que estava sendo feito. Sabe aquela coisa que a gente assina no cartório que leva mais gente para confirmar que aquilo ali é verídico? Bem isso aí que está acontecendo, né? Então, é feito um tratado e você leva-se pessoas para elas confirmarem, ó, realmente foi feita uma aliança, para que não fique o dito pelo não dito, né? E aí, graças a Deus, no 55 você vai ver que Labão levanta de madrugada, se despede e volta para sua casa. Aí provavelmente esse foi o último contato, né, com os parentes aí de Abraão em Canaã, aí na Mesopotâmia. E aí a gente vai seguir agora por 32. A palavra diz assim, ó, 32. Tendo Jacó seguido seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo,
quando os viu, disse: Este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Manaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: Assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo. Jacó manda dizer: Isto, como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos, servas. Mando comunicá-lo a meu senhor, para lograr-me mercê a sua presença. Então aí, depois do encontro que ele teve tenso aí com Labão aí na montanha de Gileade, tem uma música, né? Há um médico em Gileade, há remédio. Depois eu ponho essa música para vocês. É antiguinha, mas é legalzinha. Jacó, ele segue viagem rumo à cidade aí dos seus pais. Ele havia passado aí essas últimas décadas com esse sogro, né? Servindo a esse sogro abençoado, inteligente, astuto, e se escondendo aí da ira do seu irmão. Quem era? Esaú, que ele havia aí roubado a primogenitura, que a gente leu lá anteriormente, né? E aí fala que, num certo ponto do caminho, anjos de Deus saíram ao encontro de Jacó. Aí mais um episódio de teofania, né? Segunda vez aí que Jacó está tendo uma experiência com o Senhor. Lembra? Em Betel lá, aquela vez, ele viu na escada os anjos subindo e descendo, uns escadas que ligavam os céus e a terra, né? E aí, quando ele saía para a terra prometida, Jacó viu aí os anjos do Senhor. Aí mostra como é que Deus estava com ele. Realmente Deus estava com Jacó naquele lugar. E mostra que a proteção dele era para com ele e para com a família dele. A promessa prometida lá a Abraão, ela se mantinha. E ela ainda, já estamos na terceira geração, né? Abraão, Isaac e Jacó. Já é a terceira geração. Mas mesmo assim, Deus ainda está alcançando essa família. Deus ainda alcança essa promessa através da vida dele. Mesmo aí com as falhas dele, com as imperfeições dele, né? O texto mostra, né, que realmente o Senhor era com ele. E aí ele batiza aquele lugar com o nome de Manaim. Significa acampamento duplo. Pois ele tinha visto o acampamento de Deus, né? Ele tinha visto aí a presença de Deus naquele lugar. E aí, mais para frente, a gente vai ter a reconciliação aí dos irmãos. Esaú vai aparecer na jogada. Verso de número 6. Não, esse aqui que a gente leu agora, né? Esaú. Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão. Eu acabei de ler e tô meio perdida no meu negócio aqui. Então, aí, ó, depois ele vê os anjos, e este é o acampamento de Deus. Quando viu, disse: agora eu entendi. Gente, é a hora. Aqui no meu já são 2h38. Já tá batendo uma mistura de sono com raciocínio que só o Senhor na causa, tá? Então, ele tem esse encontro aí com esse local, com esse território aí, em que ele considera aí acampamento de Deus. Só que ele tinha na mente dele, depois ele viver isso aí com o sogro, que não dava para ficar do jeito que tava, né? Não dava para ficar. Então ele manda mensageiros aí para encontrar com Esaú, lá na terra de Seir, território de Edom.
e ele pede que seus mensageiros avisem aí que Jacó tá morando aí sem eira nem beira, tá peregrino. Avisa que eu morei com Labão e que eu tenho muita coisa material, né? Vai que ele se interessa. E assim foi, né? Então, de alguma forma, ele tenta aí agir de forma humilde para com seu irmão, tenta lhe oferecer alguma coisa, né? Visto que anteriormente ele havia lhe tomado o direito da primogenitura e enganado aí a seu pai Isaac, aqui ele já adota uma outra postura. Ele fala assim, não, agora eu vou servir meu irmão. Eu não vou querer demonstrar rivalidade, até porque ele não estava com essa bola toda, né? Depois de sair sem ter onde ficar, né? Era para... Tem hora que Deus faz isso mesmo. Deus joga a gente lá embaixo, porque a gente tá com o nariz muito em pé, se achando. Então Deus faz a gente passar por situações em que a gente vai diminuir a nossa posição aí de achar que a gente pode todas as coisas, pra gente entender que a gente pode todas as coisas em Deus. Não é por causa da gente, não. É por causa de Deus que tá com a gente. Entende? Então aí, mostra em primeiro momento que ele já tinha mudado, né? E passou esse perrengue todo aí, ele aprendeu com a dificuldade, né? Eu sempre falo que Deus quer moldar o nosso caráter através das dificuldades. E aqui ele tinha entendido, né? Já não era hora mais de ser menino, já tinha passado muito tempo, né, gente? E ele aprendeu com a dificuldade que ele passou. Então aí, verso de número 6, os mensageiros, eles retornam. Eles haviam ido lá conversar com Esaú, sondar para ver, né, como é que estava o coração do irmão. E aí voltam os mensageiros a Jacó, dizendo, fomos a teu irmão Esaú também. Ele vem de caminho para se encontrar contigo, e 400 homens com ele. Então aí Jacó já ficou meio com medo, porque já tinha passado um episódio aí. Já é uma reação natural de qualquer pessoa humana, né, gente? Ele já tinha passado um episódio lá com o sogro, que trouxe as irmãozaiadas toda para cima dele. Agora, de repente, o irmão vem, mas vem 400 homens. Gente, é um exército. É um exército. Quando a Bíblia fala homens, é porque eram homens mesmo. Não eram homens e mulheres, não. Aqui eram homens. Então, assim, sei lá que ele estava vindo para matar todo mundo? É o que ele pensou, né? Mas Deus havia prometido ali estar com ele, né? Deus falou, olha, vamos, a minha aliança é contigo, Jacó. Eis que estou contigo. E ele, mesmo com medo, crendo aí no cuidado divino, ele segue aí com sua comitiva, mas com uma estratégia diferente. Vamos ler para você entender? Acabei de ler aonde, Jesus? Ai, Senhor, a pessoa perdeu onde estava. Voltando os mensageiros de Jacó. Isso, verso 6. 400 homens com ele. Verso 7. Então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em 2 bandos. O povo com ele estava, e os rebanhos e os bois e os camelos, pois disse, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Então Jacó aí separou, dividiu em 2, o povo com ele e os rebanhos, os bois e os camelos para o outro lado. E falou, verso 8, se vier Esaú a um bando e o ferir, o outro escapará. Verso 9, e orou Jacó, Deus de meu pai, Abraão, e Deus de meu pai, Isaque, ó Senhor,
que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo, para que não venha ele matar-me e as mães com os filhos. E disseste: certamente eu te farei bem, e dar-te-ei a descendência como a areia do mar, que pela multidão não se pode contar. Então aí ele separa, como eu falei, né, a questão dos bandos, e o Senhor responde à oração que Jacó havia feito. Responde dizendo que ele ia guardar, como eu falei, né? Algo comum ele ter medo. Todo mundo ia ter medo. Mas logo aí em seguida, esse medo virou uma confiança em Deus. Por quê? Porque ele havia orado, ele havia conversado com Deus. E ele relembra aí as promessas que foram firmadas aí com as suas descendências, né? Com Abraão, com Isaque. E ele reconhece que ele era um homem digno, que ele era uma pessoa infiel, que não merecia a fidelidade de Deus, não que ele era infiel, mas que ele não merecia a fidelidade de Deus. Então aí ele reconhece, né, que era só o Senhor mesmo com ele. E aqui na Bíblia, de acordo com o que a gente vai lendo, a gente vê que no começo Abraão, por mais que ele fosse o cara da tenda, mais recluso aí na dele, e ficar mais em casa, poderia ser ficando em casa o cara que orasse mais, mas não, a gente não vê isso. A gente vê que no começo ali ele realmente era um cara meio dissimulado, um cara enganador, né? Ele e a mãe dele tinham aí essa complicação, né? Mas o Senhor, ele trabalhou realmente no caráter e aperfeiçoou a vida dele. Aperfeiçoou a fé dele. Não somente a dele, como a dos filhos dele, né? O moldou aí, como eu falei, né? Deus molda a gente através do sofrimento, através das provações. Deus vai preparando a gente aí para o que há de vir. E aí, verso de número 13 vai dizer assim: e tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para o seu irmão Esaú. 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite, com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os às mãos de seus servos, cada rebanho à parte, e disse aos servos: passarei adiante de mim, e deixai espaço para o rebanho. Deixai espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro, dizendo: quando Esaú, meu irmão, te encontrar e te perguntar: de quem és? Para onde vais? E de quem são estes diante de ti? Responderás: são de teu servo Jacó, é presente. E ele te envia a meu senhor Esaú. E eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: falarei dessa maneira a Esaú, quando vos encontrardes com eles. Direis assim: eis que o teu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque dizia consigo mesmo: eu o aplacarei com um presente que me antecede, porque o verei, porventura, me aceitará a presença. Assim passou o presente para diante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Então aí Jacó usa a estratégia do vou impressionar com algo material para poder diminuir aí o furor do meu irmão. Ele vai ver aí esse monte de presente,
e ele vai falar assim, na hora que ele realmente der de cara comigo, ele vai estar bem mais tranquilo, bem mais acalmado, bem mais brando, né? Então, assim, era um costume da época essa questão do presente, né? A gente vê no Antigo Testamento os reis magos, né? Que eles entregam presentes para Jesus. Então, é realmente aí algo que é feito para mostrar que a outra pessoa é superior, para você realmente ser generoso para com a outra pessoa, né? Mostra aí. A gente faz isso até hoje. A gente presenteia quem a gente gosta, quem a gente tem apreço, quem a gente quer aí, não demonstrar superior, mas que a pessoa é importante pra gente. E se você for ver o presente dele, né? Se a gente às vezes gasta aí uns 100, 200 reais no presente, e a gente fala, nossa, acho que eu paguei muito nesse presente, né? Se for esposa e marido, aí vai até mais, né? Tem gente que ganha aí sapatos mais legais, geladeira, carro, uma casa para a família, né? Tem presentes mais caros. E o presente de Jacó era algo caro, né? Aqui, com, contando tudo, tinha 500 animais. E Nirlânio, que sabe disso aí, que ele tem cria de bichos, né? Adriano também, Selma. 500 animais é coisa, que eu tenho 15 galinhas e eu já sei o trampo que dá. Imagina 500 animais. E não eram só uma coisa ou outra, não. Tem várias variedades, inclusive animais aí que estavam amamentando junto com os filhotes. Tinha macho, tinha fêmea. Então, assim, dava para ele também procriar se ele não tivesse aí esse recurso, se ele não fosse aí o cara que possuía animais, ele poderia aí dar continuidade na vida dele, né? Então, já mostra aí que realmente Jacó tinha entendido que ele tinha feito algo de errado com seu irmão e ele queria realmente aí acobertar a sua culpa, colocar assim, né? A palavra aplacar em hebraico significa isso, acobertar sua culpa. E era isso que ele queria fazer. E aí agora no verso 22, tem a famosa luta de Jacó no Vale do Jaboque. Aquela Jacó agarrou o anjo, segurou o anjo, não deixou subir. Aquela mesma noite aconteceu. E aí a palavra diz assim, ó, levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos e transpôs o val do Jaboque, tomou e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficou ele só e lutava ele com um homem até ao romper do dia. Eis vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tomou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação da coxa, porque o homem
tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Então, eis aí que naquela noite, no val de Jaboque, né, o texto fala aí, né, no val do Jaboque, aí no vale do Jaboque, estava aí ele com as suas esposas, todo mundo caminhando, e eis que ele mandou elas irem na frente e ele fica para trás. No que ele fica para trás, ele vê um homem e ele vai defender a sua família. Ele começa a lutar ali com aquele homem, um homem misterioso que ele não sabe quem é, mas ele continua ali a defender a sua família até o romper aí do dia e até começar o amanhecer. Então aí, como eu falei, aqui é uma representação de uma teofania. Então, aquele homem que lutava com Jacó era, na verdade, uma manifestação visível do próprio Deus. Ele viu, ele percebeu algo diferente, que ali não era um simples homem, a ponto dele dizer que ele queria uma bênção daquele homem. Fora que a força humana ali não era a mesma força que vou colocar o anjo ou a representação ali de Deus naquele lugar. Eles estavam lutando ali e chegou um momento que a palavra fala, né, que o homem toca na articulação, então provavelmente com uma espada, com uma faca, com alguma coisa, ele acerta aí a coxa de Jacó. E aí, naturalmente, ele perde as forças. É uma luta. Você já está cansado de lutar e a noite toda, o dia amanhece, chega uma hora que alguém naturalmente perde as forças. E aí Jacó, ele roga aí para receber uma bênção, né? Ele viu ali que se tratava de um homem diferente, um homem de Deus. E aí ele realmente é abençoado. Ele recebe uma bênção e ele tem o seu nome trocado, né? Aí ele tem um nome trocado, não apenas aí mostra o quão importante foi esse encontro, né? Não é somente presencialmente, por ele ter tido a vida poupada, mas aí mostra um amadurecimento ali na vida de Jacó, porque Deus só troca o nome com pessoas com quem ele quer fazer um pacto, pessoas com quem ele tem um comprometimento, alguém que ele vai fazer um divisor de águas dali para frente. E ali, realmente, ele havia amadurecido espiritualmente, ele havia sido transformado. Jacó já não era mais o mesmo. Agora ele já era Israel, né? E aquele lugar ali foi chamado de Peniel. Por quê? Porque ele viu o Senhor face a face. Ali foi um encontro, né, em que ele estava face a face com Deus. E agora, né, que ele teve a vida dele preservada, e estar face a face com Esaú não seria difícil, né? Aí com certeza ia ser mais fácil, ia ser mais tranquilo, porque ele tinha certeza que além da bênção aí, que Deus havia falado com ele em sonho, ele já tinha esse encontro pessoal com ele. Quando a gente vai para o encontro com Deus, né, a gente chama o lugar lá de Peniel, lá na Voldac, né, batizado a chácara lá de Peniel, porque lá a gente realmente vê o Senhor face a face. E é maravilhoso, a gente só pode dizer que o encontro com Deus fala você aí, tremendo. A única informação que a gente pode passar para vocês que não forem ao encontro com Deus é que ele é tremendo e vale a pena você ir. Amém? Aqui a gente encerra então o Gênesis 32 e vamos agora para o Mateus do 9, do 18 ao 38. Então, só para relembrar aqui, né, a gente falou a respeito de que Jesus chega aí a Cafarnaum, a cura aí de um paralítico, aquele que
que desce aí. Não é esse não. A cura do paralítico, que é para ele levantar e andar. Achei que era o paralítico dos amigos, né? Esse não. Mateus aí chegando para compor aí o time dos discípulos. E falamos a respeito do jantar, que provavelmente foi dado na casa de Mateus, e o questionamento ali que as pessoas levantaram sobre Jesus estar ali e ele dizer, não, eu vim para os doentes mesmo, meu filho, não vou ficar aqui só na casa de quem é crente, não, eu vou para o pessoal que é do mundão também. Foi bem isso assim, se for para uma linguagem de agora. Então, depois a gente vê aí o questionamento a respeito do jejum, né? Eles perguntaram, por que disso, por que daquilo? E ele fala que ele é o noivo que espera aí a sua noiva, o noivo que tem que estar com ela mesmo, tem que se alegrar com ela mesmo, não tem essa coisa de formalidades, não. E fala sobre mudança também de mente, você não pode colocar vinho novo, mudanças, pensamentos novos em cabeças que não foram moldadas. A palavra, a novidade de vida vem para quem está preparado. Se você não está preparado, não adianta. Você não vai conseguir absorver. E é sobre isso a palavra. E aqui agora 18, a gente tem esse episódio muito famoso. Vamos ler? A palavra diz assim, ó. Enquanto estas coisas lhe dizia, eis que um chefe, aproximando-se, o adorou e disse, minha filha faleceu, agora mesmo, mas vem, põe a mão sobre ela e viverá. E Jesus, levantando-se, o seguia, e também os seus discípulos, e eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, serei curada. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, aquela mulher ficou sã. Então, como eu falei no verso anterior, né? A Bíblia tem disso, né? Os evangelhos são a comprovação de que realmente eles estiveram com Cristo. São a escritura de um mesmo período em óticas diferentes. Aqui, na visão de Mateus. Mateus era um cara mais coeso, ele não dá muitos detalhes, né? Talvez esse episódio aí não marcou tanto a vida de Mateus. Ele apenas fala que a mulher do fluxo de sangue, como é conhecida para nós, né? Ela realmente era alguém que padecia de hemorragia e que ela lhe toca e que Jesus olha para trás e ela é curada. A gente sabe que tem toda uma coisa aí, né, da multidão e tal, mas essa mulher ela é considerada impura para todo o povo de Israel, porque era comum que uma mulher que estivesse com as regras, né, com a menstruação, ela tinha que ser afastada das outras pessoas, ela tinha que ficar um tempo aí, reclusa, para depois ela retornar no convívio. Então, se ela já tinha 12 anos aí numa regra constante, numa menstruação constante, num fluxo sanguíneo constante, ela estava já vivendo reclusa aí durante muitos anos, né? E sendo também mais coesa aqui como Mateus, ela invade aí a multidão, ela quebra os paradigmas, esquece essa questão de eu tô impura, mas eu tô impura, mas eu vou pegar só na orla dele, só um pedacinho ali e vou ser curado, tenho certeza. E realmente assim foi, a ponto dele dizer, a sua fé te salvou. E aí a palavra continua dizendo, a mulher ficou sã, ela realmente ficou curada. Além dela ter sido salva, ela foi curada da enfermidade a qual ela tinha. Aqui, esse episódio
Deus curando várias pessoas enfermas. Verso 23 diz assim, ó: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: